Bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos para a nossa aula. Exatamente. A nossa aula de geografia hoje vai ser uma revisão das vias de circulação. Tá legal? Então, pega seu livro e vamos começar a nossa revisão. Lá no capítulo, na abertura, você vai ver que nós temos aqui, ó, que nos dias que tem aula, você sai de casa e se desloca até a escola, não é verdade? Isso. Esse trajeto, esse caminho que você faz de casa até a escola, ele pode ser feito de diversas formas. Observem algumas. Você tanto pode ir para a escola a pé, de carro, aqui em cima, ó, de van ou transporte escolar, de ônibus ou de bicicleta. Vai depender da distância da sua casa até a escola. Se for pertinho, dá para ir a pé ou dá para ir de bicicleta, certo? Então, no livro de vocês diz o seguinte: deslocar-se faz parte da vida dos seres humanos. Assim, é comum perceber pessoas circulando todos os dias, o tempo inteiro, de um lugar para outro. Além dos meios de transporte, existem vias que facilitam os deslocamentos humanos. Essas são as chamadas vias de circulação, e elas podem ser naturais ou culturais. Vocês lembram quais são as vias naturais? São aquelas em que é formada pela natureza e que não tem nenhuma intervenção humana, certo? Como, por exemplo, o espaço aéreo, os mares e os rios. Lembram que eu falei isso na última aula que nós vimos os slides? Exatamente. Aqui nós temos o Rio Solimões, que é um exemplo de via de circulação natural. Por ele passam embarcações de tamanhos variados. Aqui embaixo nós temos as vias de circulação culturais, que por sua vez são construídas pelos seres humanos. Alguns exemplos são as ruas, avenidas, ferrovias e estradas. Nós temos aqui embaixo a rodovia Dona Leonor Mendes de Barros, tá? Que ela é um exemplo de via de circulação cultural. Por ela passam muitos veículos todos os dias. Então, existem as vias de circulação naturais, como o espaço aéreo, os mares e os rios, e tem também aqueles culturais, que é onde o homem, os seres humanos, constroem, como pode ser as ruas, as avenidas, ferrovias e estradas, certo? Aqui nós vemos que nas vias de circulação transitam diversos meios de transporte, que podem ser terrestres, aquáticos ou aéreos. Os meios de transportes terrestres são aqueles que circulam pela terra, em ruas, avenidas, estradas, trilhos. Esse é o caso de bicicletas, de motocicletas, de automóveis, de trens, de metrôs, de ônibus, né, gente? Aqui nós vemos carros e metrôs como exemplos de transportes terrestres, as imagens. Logo abaixo, nós temos os meios de transportes aquáticos, que são os que circulam pela água dos rios, pela água dos lagos e também pela água dos mares, como os barcos, navios, lanchas. Tem também os submarinos, né, gente, que são meios de transporte que circulam por baixo da água. Esses meios de transporte são movidos pela força do vento ou por motores. Nós vemos aqui uma jangada e aqui nós vemos um navio, como exemplos de transportes aquáticos. Logo abaixo, nós temos os meios de transportes aéreos, que por sua vez circulam no ar, pelo céu, e são capazes de percorrer grandes distâncias em pouquíssimo tempo. Esse é o caso dos helicópteros e dos aviões, exatamente. O avião é um meio de transporte aéreo muito procurado atualmente devido à sua rapidez, comodidade e segurança. Isso.
E agora nós vamos fazer a nossa atividade no caderno, tá? Eu coloquei lá no roteiro uma atividade para vocês fazerem. Vocês vão copiar, certo? E vão responder. Vai ser a pesquisa. Vocês vão fazer o seguinte: vão pesquisar em jornais velhos, revistas ou até mesmo em livros velhos, tá? Você vai pesquisar 3 meios de transportes terrestres, 3 meios de transportes aquáticos e 3 meios de transportes aéreos. Você vai fazer, você vai recortar e vai colar no seu blocão de atividades. Esse caderno grande de desenho que vocês têm, certo? Quem estava na escola, eu já disponibilizei o material para pegar junto com o livro 3. Quem não estava lá é porque já está em casa. Então, nele, você vai colar, vai escrever lá. Transportes terrestres. Aí, corta e cola os 3 exemplos, tá? Transportes aquáticos e transportes aéreos. Eu quero ver na aula de amanhã, na interação do Zoom, tá certo? Nossa aula se encerra por hoje. Caprichem na atividade, que eu quero ver a atividade bem bonita, e capricha na letra, tá? Eu quero uma letra bem bonita e arrumada. Beijinho, até amanhã. Gostaria de saber como alguns de vocês chegaram hoje de manhã à escola. Eu vim de ônibus. Eu de carro. Eu de metrô. Fiz essa pergunta hoje porque vamos falar dos meios de transporte. Que bom, mas adoro viajar. Eu também. E para viajar nos dias de hoje, contamos com meios de transporte modernos que podem carregar peso e pessoas nos lugares mais remotos. Podemos separar os meios de transporte em 3 grandes grupos: aéreos, terrestres e aquáticos. Os aéreos, como os aviões, podem atravessar enormes distâncias em pouco tempo. E quais são os aquáticos? Os navios, os botes, os veleiros, as balsas se deslocam pela água e, dependendo da distância e do objetivo da viagem, podemos utilizar um ou outro. O navio tem uma função para a qual é quase exclusivo. Pode transportar, além de pessoas, cargas muito pesadas de um continente a outro. Professora, com certeza os transportes do terceiro grupo são aqueles que usamos quase todos os dias. Excelente! Esses são os meios de transporte terrestres. Os que utilizamos para chegar à escola, trabalhar, visitar familiares e amigos e ir a todos aqueles lugares que precisamos. Eu sei que o ônibus pode ser urbano ou interurbano. Muito bem. Depende do lugar ao qual nos transporte. Os trens também podem ser urbanos ou interurbanos e também existem os de carga. Podem transportar mais pessoas que um ônibus. Alguns funcionam com combustível, mas também existem os elétricos. O metrô circula por túneis construídos por baixo da superfície da terra na qual transitamos. Funcionam com eletricidade, assim como os trens que circulam sobre vias de aço. São velozes e transportam um grande número de pessoas. Uma vez ouvi que existe o trolebus. O que é isso? O trolebus é um meio de transporte terrestre. Também funciona com eletricidade, mas não precisa das vias. E os carros? Ia falar com vocês justamente do automóvel. Muitas pessoas o usam. Existem muitos modelos, marcas e tamanhos. E que outros tem? A motocicleta é outro meio de transporte. A bicicleta que vocês utilizam é antecessora da motocicleta. Não é tão veloz, pois depende da pessoa que exerce força sobre os pedais. Agora vamos andar de bicicleta. Gostaria de colocar nela um porta-malas. Para quê? Para ajudar ao meu avô a transportar as plantinhas de um lugar para outro do jardim. O coitado se cansa de tanto caminhar. Oi, meninos. Oi, vovô. O que vocês estão fazendo? Agora que dirijo meios de transporte como é a bicicleta, quero ajudar você a transportar plantas como carga. Com a sua ajuda eu vou poupar muito tempo e as minhas pernas vão lhe agradecer. Eu vou buscar a minha bicicleta, assim ajudo você. E fazemos mais rápido ainda. Inscreva-se. Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos.